A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o irmão Edson. Eu estarei nos próximos minutos ministrando a aula de número 13, que tem como título Glorificados em Cristo. A nossa aula ela é da nossa revista da CPAD, a nossa aula de número 12. Ela tem como título, a nossa revista, A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. A nossa aula de número 13, nós vamos estar falando sobre glorificados em Cristo. Quem são esses glorificados em Cristo? Pois é, durante a aula nós vamos estar nos esclarecendo esta dúvida, esta verdade. Quem é os glorificados em Cristo? O nosso texto áureo nos traz a seguinte comentário. O nosso texto áureo nos diz assim, que é no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Olha, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática nos diz assim: a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Pela nossa verdade prática, o nosso texto áureo já nos dá um esclarecimento da nossa lição de hoje, da nossa aula. A nossa revista, a nossa leitura bíblica em classe, está no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo do 13 ao 23. Amados, não vou ler, vou fazer um comentário apenas. Havendo necessidade, nós voltaremos no versículo e comentamos. Espero que você já tenha lido, né? Se isso não aconteceu, faça agora, porque a leitura bíblica em classe é de bastante aproveito para o entendimento da nossa aula. Mas eu gostaria de fazer um comentário dentro do tema aqui do capítulo 15, o versículo 13 ao 23 de 1 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele traz aqui um comentário a respeito daqueles que tinham dúvidas. No capítulo de número 15 e o versículo 12 é um versículo anterior ao versículo na qual nós estamos estudando. Eu gostaria de ler o versículo 12 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, que nos diz o seguinte. O versículo de número 12 nos diz o seguinte: olha, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O apóstolo Paulo, do capítulo 13 ao versículo 23, ele está esclarecendo alguns que ainda tinham dúvidas ali na igreja de Coríntios, onde alguns diziam que não havia ressurreição. E ele começa a explicar o capítulo de número 13, e ele diz: olha, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E aí ele continua dizendo
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Tá certo? E continuando o versículo 15, ele diz: e se somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitaram. Ele começa a dizer o seguinte, amados: a base da nossa fé é Cristo, através do seu sacrifício, da sua morte de cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia. Se não cremos, fica difícil trazer uma mensagem do Evangelho. Então, para que nós começamos a entendermos sobre salvação, na qual nós falamos nas aulas anteriores, nós precisamos crer. Porque se não cremos, logo é em vão a nossa pregação, é em vão a nossa fé, e é em vão crermos que Deus ressuscitou a Cristo. Então, nós temos que crer, segundo as Escrituras. Nos versículos anteriores, ele começa a dizer que esta revelação era falada e ministrada aos apóstolos, aos profetas, mas ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi um perseguidor dos apóstolos, perseguidor da igreja. Então ele se considera não digno, mas ele diz assim no versículo 11, se não me falha a memória, Paulo, ele tinha assim como um privilégio, digamos assim, porque ele testemunhou pessoalmente de receber a Cristo. Jesus Cristo revelou-se a ele, né, diretamente com ele. Então ele foi o último a receber uma revelação, né, uma aparição de Jesus Cristo como o próprio Cristo se revelou ao apóstolo Paulo. E ele fica maravilhado. Ele começa a pregar e levar este evangelho para que venhamos a crer neste evangelho. Porque pelo crer, nós precisamos crer nessa revelação bíblica para que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Muito bem, isso é apenas um pequeno comentário aí da nossa leitura bíblica em classe. E ainda um pequeno comentário, gostaria de fazer esse comentário comentando esses versículos, porque é uma base bastante interessante para o entendimento da nossa aula. No versículo, ainda comentando o versículo 12, ele diz que alguns dos coríntios eles não criam diretamente na ressurreição de Cristo, questionando a doutrina da ressurreição. E ele diz o seguinte: Paulo precisava demonstrar que a ressurreição de Cristo está diretamente relacionada à ressurreição daqueles que lhe pertencem. Se esta única não ocorre, então a primeira também não. Portanto, as consequências da rejeição da ressurreição de Cristo, mesmo porque insinuações são catastróficas para a mensagem do Evangelho. Ele quer dizer o seguinte: se nós não cremos, então nós não temos base, então nós estamos sendo derrotados ao pregar o Evangelho. Por quê? Porque como que eu posso pregar algo que nem eu mesmo creio? Então nós precisamos crer nessa verdade para que nós venhamos a pregar o Evangelho genuíno de Cristo. Precisamos realmente crer nesta verdade. Muito bem.
A nossa lição ela tem um objetivo central, que nós chamamos de objetivo geral, que é mostrar que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, o nosso objetivo geral é mostrar que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. É lá, nesse último tempo, nessa última patamar, digamos assim, né, dos salvos, que se dará a glorificação, a plena glorificação dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução bíblica é a introdução da nossa revista, da nossa aula. Nos está escrito o seguinte: a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Então, a glorificação do salvo é um evento final, é o último evento, é o último evento da Igreja de Cristo, é o último evento dos salvos, daqueles que irão receber, né, a coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós temos nessa primeira imagem, nós temos aqui a glorificação do salvo, onde nós vemos aqui o próprio Cristo. Aqui ele está, né, coroando os salvos, aqueles que, né, permaneceram até o fim. E agora no final é o evento futuro e final. Então, futuro porque nós ainda não aconteceu, e final que é o último evento, né, da glorificação. Ele está aqui, né, galardoando, né, com as suas coroas. Ele está galardoando os salvos, né? Espero em Cristo estar neste dia. Esta é uma esperança da igreja, é uma esperança dos salvos. Nós, como salvo em Cristo, almejamos, anelamos por este dia. Este dia é um dia glorioso. Este dia é um dia de glorificação aqui, e por isso está escrito, a nossa revista nos traz o título como glorificação em Cristo. Por quê? Porque é em Cristo a glorificação. É em Cristo, é Ele que nos glorifica, e é por Ele que nós chegamos à glorificação. Olha, será um momento de extraordinária grandeza e felicidade, que se dará na segunda vinda de Cristo. Então, este é um momento de grandeza, um momento de muita alegria, onde Cristo nas nuvens, né, a Bíblia diz que ele raiará nas nuvens, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois a sua igreja, né, será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta alegria, esta imagem representando aqui, né, esta alegria da segunda vinda de Cristo, esta alegria maravilhosa, onde todos os salvos terá neste dia. Louvado seja Deus. Olha, neste evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana. Então, aqui os salvos experimentam a glorificação completa, né? Esta imagem representando isso. Pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Então, todos serão revestidos da glória de Deus, e irá encontrar com o Senhor nos ares, como diz lá em Apocalipse. Está aqui, né, uma imagem representando esse momento glorioso, onde nós estaremos participando deste evento maravilhoso que nunca houve e nunca haverá até este momento. Neste momento aqui é o único evento, né, maravilhoso para
os salvos. Bendito seja Deus. Vamos adiante. A nossa, ali foi, até aqui, foi um comentário da nossa introdução. A nossa introdução foi apenas, até aqui, um comentário da introdução da nossa aula. E agora nós vamos estamos indo para os nossos tópicos da nossa lição. Como de costume, eu oriento os irmãos que estará assistindo e irá assistir esta videoaula, que a nossa lição, acostumo dividir ela em 3 partes, ou em quantas partes tiver a nossa revista. Nesse caso aqui nós temos 2 partes, tá? 2 tópicos. Então esta aula ela tem apenas 2 tópicos, é uma aula curta, mas uma aula de bastante conteúdo para a nossa vida espiritual, para o enriquecimento da nossa vida espiritual. Então, nós temos o primeiro tópico, que vai falar sobre a gloriosa esperança da ressurreição dos santos, e a nossa segundo tópico, a plena salvação nos céus. A plena salvação nos céus. Bom, o nosso primeiro tópico, a gloriosa esperança da ressurreição dos salvos. Nesse primeiro tópico, nós temos 2 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai tratar da ressurreição dos santos e o segundo subtópico vai tratar do destino eterno dos salvos. Vamos aqui estarmos explicando de uma forma bastante objetiva e bastante simples, um conteúdo muito profundo nas Escrituras Sagradas, mas explicando de uma forma bastante clara e objetiva para facilitar o nosso entendimento. Tá? Eu acostumo apresentar as minhas videoaulas trazendo a própria leitura da revista e mostrando isso em imagens, né, para que nós possamos ter assim, abrir assim o nosso entendimento melhor do que é o assunto na qual nós estamos estudando. Bom, nosso primeiro subtópico vai falar sobre a ressurreição dos santos. E o que é isso? Olha, lendo na nossa revista, você pode acompanhar aí com a tua revista de alunos mesmo. Está dizendo o seguinte: há uma esperança celestial para os salvos em Cristo. Há uma esperança celestial para os salvos. Quem é essa esperança? Essa esperança é o próprio Cristo. O Cristo aqui é a esperança dos salvos. Do salvo. Ele é a esperança dos salvos. Ó, quando a gloriosa ressurreição dos mortos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, na continuidade da leitura, se há uma esperança celestial para os salvos, quando? Quando a gloriosa ressurreição dos mortos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando isso acontecer, estaremos para sempre com o Senhor. Aqui na ressurreição dos mortos. Aqui, nessa imagem, nós podemos ver aqui uma tumba, né, onde os mortos estão saindo das tumbas e o Cristo aqui aparecendo nas nuvens, onde a Bíblia diz que os mortos aqui, eles precedem, eles ressuscitarão antes, eles ressuscitarão primeiro de que nós. Então eles têm o privilégio de ressuscitarem primeiro. Então, quanto da gloriosa ressurreição dos mortos, né? Eles ressuscitarão primeiro. E aí o que acontece? Aí estaremos para sempre com o Senhor, tá? Aí juntaremos todos e aí estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, diz: porque
se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com eles. Então, o que é isso? Isso quer dizer o seguinte: os mortos, eles ressurgirão. Também todos os que dormem, né, que chamados os mortos. Aí nós, após este evento, ressuscitaremos, somos arrebatados, eles são ressuscitados e nós encontramos com Cristo nos ares. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aqui, amados, nós estamos falando, né, da ressurreição, né, dos santos, tá certo? Você pode estar confundindo aí com o processo do tribunal de Cristo. Não, aqui nós estamos falando ainda da ressurreição dos santos. Muito bem. Olha, essa é uma esperança do crente que tem como seu fundamento a ressurreição de Cristo. Olha, pois do mesmo modo que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E aqui nós venhamos a voltar um pouquinho lá na nossa leitura bíblica, no capítulo de número 13, onde o apóstolo Paulo, ele diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, ele aqui questionando o ato do versículo de número 12, que nós lemos, que lá em Coríntios havia alguns que não criam e questionavam essa doutrina. Então ele começa a dizer, olha, se não cremos, então é em vão a nossa pregação. Então nós precisamos crer. E aqui diz, ó, essa é uma esperança do crente. Amados, essa é uma esperança. A esperança do crente é que nós estudamos, nós temos como fundamento a ressurreição de Cristo, ou seja, como testemunho a ressurreição de Cristo. Nós tomamos como base a ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição de Cristo, porque a Bíblia nos diz e nos garante que do mesmo modo que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que dormem, ressuscitaremos com ele. Aqueles que estarão vivos na época do arrebatamento, né, a Bíblia diz que o corpo será transformado e ele será glorificado, o corpo será transformado e irá encontrar com Cristo nos ares. Olha, que transformará o nosso corpo abatido. Item B, será conforme o seu corpo glorioso. Item C, pela sua eficácia e poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui isso é uma garantia, né, do nosso corpo transformado. Esse corpo abatido, cansado, ele será transformado, será glorificado e seremos como ele é. Capítulo 3, versículo 21 de Filipenses. Muito bem. Hoje, e isso aqui foi um comentário, olha, hoje o nosso corpo está sujeito às enfermidades e demais fragilidades, mas na ressurreição ele será revestido de incorruptibilidade. Nunca mais morreremos, pois a ressurreição dos santos será a vitória final sobre a morte e o inferno. Então, é nessa fé que nós vivemos. A ressurreição dos mortos. Nosso corpo será transformado e aí não haverá mais corrupção. Nós seremos a ressurreição
ele será revestido, nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, ou seja, não há nada que irá que irá corromper, não há nada que irá, como que eu posso dizer, que irá desgastar este corpo, porque ele será revestido de incorruptibilidade e nunca mais morreremos, nunca mais morreremos. Vamos ter o nosso corpo transformados, né, na ressurreição dos santos. A vitória final, essa é a vitória final, e aí venceremos a morte e o inferno. Então aqui nesta imagem nós temos aqui, né, uma representação dos salvos, onde o mestre está no centro aqui no centro, e todos os salvos em sua volta, e essa é a esperança da igreja de Cristo. Muito bem, vamos agora ao nosso segundo subtópico, já podemos avançar, né, e vamos comentar sobre o destino eterno dos salvos. Tá? O nosso segundo subtópico vai falar sobre o destino eterno dos salvos. Vamos ver para onde os salvos irão? Olha, os que foram alcançados pela obra salvífica de Jesus Cristo entrarão no reino celestial, tá certo? Então, o destino do salvo é esse. Aqueles que foram alcançados entram no reino celestial, na mansão celestial, na cidade santa, na cidade celestial. Esse são os nomes, alguns dos nomes dados para o destino do salvo. Cidade santa, mansão celestial, casa celestial, céus, tá certo? Esse é o destino dos salvos. Olha, donde haverá um eterno tempo de alegria, felicidade e bem-estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então lá só vai haver alegria, né, felicidade e bem-estar. Olha, o próprio Mestre está à nossa frente, e todos nós adoramos. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esta alegria aqui é para sempre. A Bíblia diz que aqui, neste ato, o nosso corpo não mais alcança a corrupção. Nós somos transformados, e nós somos aqui, estamos neste ato aqui, vencemos a morte, assim como ele também venceu. Neste ato aqui, nunca mais morreremos, nunca mais sentiremos dor, nunca mais sentiremos, né, as intempéries desta vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Muito bem. Olha, sua presença encherá a terra com sua alegria e majestade, conforme a visão do apóstolo João. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 23. Nós temos aqui esta imagem, nesta imagem aqui, onde aqui está o Cordeiro. O Cordeiro, olha, diz aqui que o Cordeiro é a sua lâmpada. Está aqui a sua lâmpada, o Cordeiro, onde a cidade são alumiada, são clara, são a luz irá resplandecer sobre a cidade. E a luz é o próprio Cordeiro, ele é a lâmpada que irá iluminar toda a cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, e agora já podemos avançar para o nosso segundo e último tópico. Lembrando que a nossa aula ela tem apenas 2 tópicos. Todas as outras aulas, ou quase todas as outras,
nós temos 3 tópicos. Essa aula nós temos 3 tópicos e nós já estamos avançando para o nosso segundo tópico, onde tem como título a plena salvação nos céus. E nesse segundo tópico também nós temos dois subtópicos, que é o primeiro subtópico, ausência de pecado e dores, e a plenitude nos céus. Segundo subtópico, a plenitude nos céus. Muito bem. Aqui é segundo, tá? Aqui é o primeiro subtópico. Agora vamos falar do primeiro subtópico do segundo tópico, onde vamos falar sobre a conceituação. Aqui, amados, mais uma vez eu acabei errando aqui no meu slide, tá? Eu gostaria que você entendesse e corrigisse apenas essa passagem aqui. Eu irei falar o segundo subtópico, o primeiro subtópico, que é, olha, a ausência de pecados e dores, tá? É a ausência de pecados e dores e não a conceituação apostasia. Conceituando a apostasia. Isso aqui é um assunto da aula anterior, que eu acabei não mudando essa passagem aqui, mas eu estarei falando do nosso segundo subtópico, que é a ausência de pecado e dores, tá certo? Então, quando você estiver estudando aí, leia a ausência de pecados e dores. Perdoa a gente aí por a nossa pequena falha aí na correção do nosso slide. Muito bem, mas o conteúdo restante aqui está correto, apenas lá em cima, no título, que não foi mudado. Olha, a salvação plena foi garantida pela obra de cruz, pela obra de Cristo na cruz. Então aqui está a obra de Cristo, a obra do Redentor na cruz, e a salvação, ela é garantida por causa da cruz, por causa da morte de Cristo, por causa desse sacrifício. A salvação é garantida. E confirmada pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esta salvação, ela foi confirmada pelo Espírito Santo. Está vendo? Em forma de pomba, descendo aqui sobre o Salvador. Então, ela foi confirmada pelo Espírito Santo, tornando ele assim o selo dessa herança eterna que está nos céus. Então, o selo, tornando ele assim o selo. Jesus Cristo é o selo desta herança, porque ele nos sela com o seu Espírito, e esta herança nós pertencemos a partir deste selo. Nós agora temos um dono, Deus é o nosso dono. Então não faremos mais a nossa vontade, sim a vontade de Deus, através da obra do Filho, da obra redentora da cruz do Calvário. Crendo nesta obra, somos confirmados pelo Espírito Santo, recebemos o selo da promessa. E agora nós temos um dono. Jesus Cristo é o nosso Redentor, que nos leva ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. No lugar celestial, não experimentamos mais a dor dos pecados cometidos, bem como os males e dores que outros podem nos provocar. As enfermidades, as moléstias, catástrofes, decepções ou qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. Então, nessa situação, neste ato final, nós não vamos mais sermos atingidos por estas coisas desta terra. Enfermidade, moléstia, catástrofes, decepções, tristezas, não vamos ter mais isso. Por quê? Porque nós estamos com o corpo glorificado e agora nós vamos só termos alegria e prazer na mansão celestial. Segundo subtópico, vai falar sobre a plenitude nos céus. A plenitude nos céus.
Muito bem. Olha, nesta vida vivemos a tensão entre as possibilidades precárias da terra e a alegria e a alegre esperança da vida eterna nos céus, aonde estaremos para sempre com Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então aqui na terra, o homem, isso aqui foi um comentário meu, o homem a todo custo realizando pesquisas e mais pesquisas. Ou seja, aqui na terra o homem vive realizando pesquisas e mais pesquisas e nunca chega a um denominador comum. Mas sabemos que na vida vindoura, ou seja, nesta vida vivemos as tensões da terra, mas lá no céu nós não tenhamos mais essa preocupação. Ora, a tribulação e as dificuldades deste tempo não podemos se comparar com o melhor da glória reservado para nós. Então, nós não podemos comparar com o melhor que tem reservado para nós. Então, como eu comentei, o homem busca estudar toda a pesquisa possível para a finalidade é uma só, tá? Mas a finalidade é uma só. Então aqui nós vemos aqui, né, uma imagem aqui onde representa as sabedorias humanas, que também é dada por Deus, e o homem explora isso de uma maneira muito extraordinária. Mas no final, a finalidade é uma só, porque, né, nós temos que estar, todos nós iremos comparecer diante do grande trono de Deus, do grande trono branco. E lá nós vamos dar conta da nossa vida, das nossas obras, da nossa crença, da nossa fé, do que praticamos, e lá nós estaremos, né, é o nosso ponto final, a finalidade. Por mais que passamos, estudamos e pesquisamos, né, como mostra aqui estas duas imagens. Por mais que isso aconteça aqui na Terra, sabemos que a finalidade é uma só, final estarmos com Deus. Olha, a vida plena no céu é um direito adquirido quando fomos adotados pelo Pai como filho. Então, a vida plena no céu é um direito quando fomos adotados, né, pelo Pai. Então, se é um direito, logo a herança divina não se limita a bênçãos materiais ou espirituais do tempo presente. Olha, a herança. Então, a herança divina não se limita. Nós vemos aqui nesta imagem, onde temos aqui, né, coisas maravilhosas aqui da terra, onde desfrutamos essas coisas da terra, aqueles que podem desfrutar, e já passa por grandes desfrutações, grandes momentos aqui, mas essas coisas não se limitam, os bens materiais não se limitam, né? Ou as coisas que virá do tempo presente, né? Essas coisas não se limitam, mas sobretudo a bênção eterna do porvir, mas sobretudo a bênção eterna do porvir. Essas coisas não se limitam, mas sobretudo a bênção eterna do porvir. Por quê? Porque já explicamos anteriormente que o porvir aqui, as bênçãos espiritual, as coisas que nos aguardam, aqui nunca passamos, nunca vimos e nunca ouvimos, né, nunca sentimos. Mas a nossa esperança é de chegarmos neste local, neste lugar, que a Bíblia chama de novo céu, nova terra, onde o Cordeiro é a lâmpada. E nesta cidade não precisa de luz, porque o próprio Deus é a nossa luz. Olha, onde viveremos numa dimensão celestial gloriosa. Então aqui é o nosso destino final, onde vamos viver numa dimensão espiritual gloriosa,
capítulo 8, versículo 23 ao versículo 30 de Romanos. Está falando dessa maravilha. E a nossa conclusão da nossa aula, a nossa conclusão nos diz o seguinte: a salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Por isso, o autor bíblico a denomina de tão grande salvação. Isso está em Hebreus, aqui o autor que escreveu o livro de Hebreus diz que essa tão grande salvação, que ele denomina de essa tão grande salvação, é uma maravilha, é uma salvação em Cristo, é um evento que passado, presente e futuro, e é uma obra completa e universal. Por quê? Porque ela é completa, ela é perfeita e é universal. Ela é completa porque não tem falha, é perfeita que jamais irá falhar. E universal porque ela atinge todo o universo. A Bíblia diz que todo aquele que crê no seu nome será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis. Por melhor que se tente explicar. São aspectos que transcendem a compreensão humana e que são revelados em sua totalidade, somente no reino vindouro. Bendito seja Deus. Então, aqui é uma explicação que nos diz o seguinte, que para entendermos essa abrangência e essa maravilha, nós entendemos espiritualmente. Por quê? Porque naturalmente jamais vamos entender o milagre e o sacrifício do Calvário. Então, explicando isso aqui, essa explicação ela transcende a compreensão humana. Por quê? Porque na compreensão humana, explicando humanamente, sem pelo Espírito, não vamos crer nessa totalidade, que somente entendamos essa maravilha do reino vindouro pela fé no unigênito Filho de Deus, pela fé no sacrifício perfeito, completo e universal, como diz aqui a nossa conclusão. Amém, amados? Foi bênção para você? Dá um cliquezinho aí, dá um joinha, nos ajude a divulgar este trabalho para o crescimento da obra de Deus. Quem sabe esse vídeo possa alcançar vidas que precisam de uma restauração e tem dúvida aí sobre a glorificação dos salvos, a glorificação dos salvos em Cristo, e você pode estar esclarecendo alguma dúvida, e aí, tendo alguma dúvida, pode deixar algum comentário, na medida do possível a gente pode responder. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em o nome de Jesus.